Boa noite, irmãos. Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs da rede. Nós hoje não podemos estar juntos, mas nós estamos juntos em espírito. O apóstolo Paulo falou para os romanos assim, que ele não poderia estar lá junto com eles, mas em espírito ele estaria corrigindo eles. Então olha que momento agradável que Deus proporcionou para nós. Eu estou aqui com a minha família, com a minha querida esposa, com a minha filha, com o meu filho que está gravando, para chegarmos à tua casa aí. Se nós não podemos estar unidos juntos, mas estamos unidos em espírito agora. Eu entrando na sua casa, vocês entrando aqui na nossa também, mas acima de tudo, o Espírito Santo entrando em nosso coração. Que momento difícil nós passamos, né? Mas nada é difícil quando nós acreditamos em Deus. Vamos ter um momento de oração juntos? Vamos? Que bom que você está aqui comigo. Então vamos lá, vamos fechar nossos olhos, vamos elevar nosso coração para Deus e vamos fazer um momento de oração. Querido Pai, no nome de Jesus, eu quero agradecer por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui com os meus irmãos da rede. Obrigado, Senhor, porque tantas vezes nós estivemos juntos, fisicamente, mas é a primeira vez que espiritualmente nós estamos reunidos, Pai. E nós queremos nessa noite que Teu Espírito Santo venha encher cada coração, que Teu Espírito Santo venha encher a minha família, venha encher a família de cada um de vocês aí, venha encher o emprego de vocês, preencher cada empregador, para que não falte o pão de cada dia. Eu peço para aqueles que estão doentes, eu peço para aqueles que estão mais vulneráveis da nossa rede, eu clamo agora o poderoso sangue de Jesus na nossa vida. E eu creio que em nome de Jesus nós seremos abençoados essa noite, porque o próprio Deus está aqui. Obrigado, Deus. Bendito seja o Teu nome desde agora e para sempre. Amém. Amém. Vamos cantar um hino bem conhecido. E eu acho que ele condiz muito bem com a nossa fé nesse momento. É muito conhecido. Cante aqui comigo. Ó. Abra o seu coração e louve a Deus. Ó. Deus enviou Seu Filho amado para morrer no meu lugar. Na cruz pagou os meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu vencer, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Cante comigo com muita fé esse refrão. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém, glória a Deus. Quando nós estamos em Cristo, irmão, temor não tenho medo. Por quê? Pode vir qualquer coisa. O medo, ele vem do inimigo, ele não vem de Deus. E quando eu estou em Jesus, esse medo vai embora. Porque eu sei que se mesmo eu morrer com coronavírus, mesmo se eu morrer com acidente, instantaneamente eu vou estar junto com o meu Senhor. Vou ver a face do meu Criador. Que glória que nós temos de ser cristão. Olha que privilégio que você tem disso. Gostaria de compartilhar uma palavra com vocês. Ela está lá no livro de Números, capítulo 16, o versículo 46. Números, capítulo 16,
Você vai andar ali, ó, Gênesis, depois Êxodos, Levítico e depois Números. Vou esperar você abrir aí na sua casa, para nós acompanharmos todos juntos aqui. Números, capítulo 16, o versículo 46 até o 48. Antes de nós lermos essa passagem, eu quero aqui fazer um pano de fundo, um contexto do que aconteceu. Moisés tinha tirado o povo do Egito para levar a terra prometida. O que aconteceu nesse meio do caminho? Nessa passagem exclusivamente, existiam 3 homens, Datã, Abirão e Corá. Sabe o que eles fizeram? Eles começaram a se revoltar contra a autoridade de Moisés e de Arão. Eles não quiseram mais, eles falavam assim: Deus está no meio do nosso povo, nós não precisamos de líder, Deus é o nosso próprio líder. E aí eles começaram a questionar a autoridade de Moisés. Aí eles juntaram uma parte do povo dele, uma parte do povo de cada um deles, aliás, e foram para cima de Moisés e Arão, e queriam até matá-lo por isso. Mas aí Moisés, com a sabedoria de Deus, falou assim: ó, amanhã vocês estejam aqui e tragam um incensário. Guarde essa palavra, ó, incensário. Incensário é como se fosse uma bola redonda com tipo uma corrente, e ia chacoalhando assim, cheio de fumaça, e ia espalhando aquele incenso saboroso, que o incenso é cheiroso, na verdade. Traga um incensário teu, e aí o que vai acontecer? Quem Deus aprovar, esse é que vai ser líder. No outro dia eles foram, e Moisés falou assim, entre outras palavras: se vocês são homens de Deus mesmo, realmente vocês vão prevalecer, mas se não, que a terra abra agora e engula vocês, todo mundo vivo. Irmãos, a terra se abriu, afundou os homens que estavam revoltando, afundou a família deles, a barraca deles, depois a terra fechou. Eles foram para o inferno, para o Sheol, vivos. É um caso na Bíblia que relata que eles foram vivos para o inferno. Olha que coisa extraordinária. E aí, depois de tudo isso, o povo que estava com eles começaram a se revoltar também. Vocês mataram, vocês fizeram coisas erradas. Onde já se viu falar isso com Datã, Abirão e Corá? Não podia ter feito isso. E começaram a ir para cima de Moisés. Moisés e Arão ajoelharam diante de Deus, e Deus levantou a voz e disse: afasta do meio deles Moisés e Arão, porque eu vou mandar uma praga. Preste bem atenção. Eu vou mandar uma praga para acabar com todos eles, e de vocês eu vou fazer um novo povo. Aí Moisés pediu clemência para Deus e falou assim para Arão: vai lá dentro, pega o teu incensário, vai lá no meio do povo e oferece para Deus o incenso. E quando Arão foi lá e ofereceu o incenso no meio do povo, no meio daquela praga toda, aí acabou a praga. Vamos ler o versículo 46 e 48? Diz assim, ó, leia aí para mim, Marcos, você que está ouvindo agora aí. Em seguida, Moisés pediu a Arão: toma um incensário, põe nele o fogo do altar, e em cima o incenso. Em cima o quê? O incenso. E vai depressa à congregação, a fim de realizar o ritual da propiação pelos pecados desse povo. Porquanto partiu grande ira da presença do Senhor, e a mortandade já começou entre o povo. Arão procedeu exatamente como Moisés lhe pedira, e correu para o meio da assembleia. A epidemia, versículo 47, a epidemia, a minha tradução diz epidemia. O que diz a tua, amor? 47. No meio da congregação, eis que já a praga havia começado entre o povo. A praga, a epidemia, a praga já havia iniciado seu trabalho entre o povo. Contudo, Arão ofereceu incenso e realizou o sacrifício de expiação pelos pecados do povo. Arão colocou-se entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Então, nós vemos aqui a história de um pecado de rebelião. Por quê? Toda vez que eu tenho rebelião, meu irmão, em 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, diz que rebelião é igual ao pecado de feitiçaria. Imagina eu ser um macumbeiro, imagina eu ser um feiticeiro, imagina eu ler horóscopo, imagina eu ter aquelas fitinhas de pedido, a hora que arrebentar faz um pedido. Imagina, isso é feitiçaria para Deus, sabia, irmão? Você está fazendo isso, largue, Deus não se agrada disso. Então, esse pecado de feitiçaria é a mesma coisa eu estar adorando um outro Deus. E quando eu me rebelo contra a autoridade de Deus, o que acontece?
Aí vem o pecado de rebelião. Foi o que aconteceu com o povo. E essa época era muito difícil. Por quê? Porque eles estavam passando por uma grande tribulação. Vamos trazer para hoje a nossa situação de hoje. O que nós estamos vivendo, irmão? Nós estamos vivendo uma grande praga. Desculpa eu falar, mas uma grande praga mandada por quem? Pensa aí um pouquinho. Quem que mandou essa praga do coronavírus? Quem que você acha que foi? Foi Deus, irmão. O que eu gosto da Bíblia é que a Bíblia não alivia, não. Ela fala a verdade mesmo, né? Foi Deus que mandou essa praga. Para quê? Para punir o pecado do povo. É esse que é o grande detalhe. Olha aí, a gente não pode nem com um vírusinho de nada assim quando a gente ofende a Deus. Vamos lembrar algumas coisas do passado? Quantos no Brasil já ofenderam a Deus? Vamos colocar no mundo. A Europa não acredita nem em Deus mais, irmão. A Europa não acredita em Deus. A maioria são ateus. Da onde que está vindo tudo isso daí? Então veja bem que interessante. No Brasil, o carnaval desse ano debochou de Cristo. O ano passado, debocharam de Cristo apanhando. Olha quantas coisas estão fazendo, quantos abortos são cometidos no mundo. Nós estamos se rebelando contra a autoridade de Deus. E não vamos tão a fundo assim. Toda vez que a gente se rebela contra uma autoridade, sabe uma coisa que Deus me revelou hoje, que é muito importante para a tua vida? A reclamação também é uma rebelião. Você sabe por quê? Quando a gente está reclamando, a gente está falando assim, ó, o que está acontecendo comigo, que Deus está permitindo, não é bom. Seria bom se fosse assim, do jeito que eu estou falando. Então a gente se rebela contra Deus quando a gente reclama. A gente se rebela contra Deus quando a gente começa a reclamar das coisas. Nossa, eu vou ficar em casa agora somente. Está começando a reclamar, está começando a se rebelar. O que acontece com tudo isso? A praga começa a vir. A praga começa a vir. Então, quando nós falamos mal das autoridades, por exemplo, assim, se você abrir o site, por exemplo, da UOL, da Globo, que são sites mais de esquerda, por exemplo, você vai ver que 99% das notícias são contra governo, contra autoridades, contra os ministros. E, dificilmente eu acho uma notícia ali enaltecendo um feito do governo. Dificilmente. Não falando de política aqui, mas falando da verdade aqui. Quando nós começamos a reclamar do confinamento que nós estamos, nossa, não dá para sair, é horrível, irmão. Eu sei que é ruim ficar dentro de casa o dia inteiro, semana inteira, eu sei que é. Mas aproveita esse momento e não reclama. Comece a agradecer a Deus, tanta oportunidade que a gente tem. Quando a gente se rebela também nessa situação que nós estamos vivendo contra Deus, por causa disso a gente deixa de orar, a gente fica com preguiça, acorda mais tarde, nada contra acordar mais tarde, mas começa a deixar as coisas de Deus para lá. A oração, a Bíblia, a comunhão com a família. Nossa, irmãos, uma coisa que eu fico feliz aqui em casa, a gente está orando todo dia junto. Tinha dia que eu chegava do serviço, já tinha que sair correndo. Vocês sabem como a vida é corrida. Mas hoje, todo dia a gente está junto, almoçando junto, orando junto. Olha que interessante. Como que Deus permite certas coisas. E a gente começa a reclamar também. Mas de tudo isso, o que eu quero terminar dizendo é que Deus constituiu cada um de nós, cada um de você aí na rede, como Arão. O que Arão era? Era sacerdote. Não foi Moisés que foi lá e pegou o incensário e acabou a praga do povo. Não, foi Arão. E aí me lembra uma passagem de Pedro, que Pedro diz assim, ó, vós sois raças de sacerdotes eleitos. Então, meu irmão, você é sacerdote eleito de Deus. Para quê? Para ir no meio da praga e oferecer incenso. Mas o que é esse incenso? Eu vou ter que comprar incenso e ir lá no meio do povo fazer incenso? Jogar, riscar um incenso ali e acender o fogo? Não, meu irmão. Em Apocalipse, capítulo 5, de 6 a 8, ele diz assim, ó, que o incenso são as orações dos santos. Toda vez que eu ofereço incenso para Deus, eu estou oferecendo a minha oração. O que Arão fez? Arão foi lá no meio do povo, na frente dele tinha um monte de morto, 14 mil mortos por essa praga. Atrás dele tinha um povo vivo, que estava quase pegando a praga. Arão foi lá no meio deles e começou a oferecer incenso. E agora hoje, você está no meio de uma praga, irmão. A gente não tem que ficar escondendo as coisas. Nós estamos numa praga. E hoje, a oportunidade de nós oferecermos o nosso incenso a Deus para cessar essa praga é muito grande. Mas ao invés disso, o que a gente fica fazendo? Reclamando, fica discutindo, fica brigando, fica fazendo um monte de coisas que não deveria ser. Você tem a oportunidade de ser sacerdote de Deus. É esse que é o interessante, meu irmão. Às
vezes Deus também manda uma correção para o povo, como Ele está mandando no Covid aqui, mas manda para nós individualmente. De repente um assalto, de repente um acidente, uma doença, tudo para que a gente corrija o nosso pecado, irmão. Então quando a gente reclama, a gente começa a ter rebelião contra Deus. Mas nós somos convidados a refletir nessa noite, irmão. Nosso incenso tem que chegar até o coração de Deus. Nosso incenso, que é a nossa oração, tem que ser sincera. Ore pela tua família, ore com a tua família, ore pelo teu trabalho, ore com as pessoas do teu trabalho. Se você está trabalhando ainda, ore com teus vizinhos, manda um WhatsApp para ele, irmão, vamos orar agora. A nossa rede, por exemplo, não parou. Graças a Deus continua ainda. Então esse incenso tem que subir até o coração de Deus. E quando o coração de Deus é atingido pelas nossas orações, irmão, a praga, seja ela qual for, ela para. A palavra de Deus não mente, ela para. Eu quero só encerrar dizendo que talvez você tenha que oferecer incenso para muitas pessoas que você não gosta. Talvez até da tua família, talvez até teus amigos, talvez até teus vizinhos aí. Mas esse incenso, quando a gente ora, o Espírito Santo faz o resto. Ô Espírito Santo, é Ele que faz o resto, gente. Não tem o que falar, o Espírito Santo é que faz todas as coisas. Quero comentar aqui um caso que aconteceu em 1906 na cidade de Los Angeles. Aconteceu que um pastor chamado William Joseph Seymour, ele foi expulso da igreja presbiteriana da época, da igreja metodista da época. Por quê? Porque ele tinha uns pensamentos assim diferentes daquele tradicionalismo. E aí ele foi para Los Angeles, ele era negro, ele não tinha um olho, ele era filho de escravo, assim, dizendo, pela época, era uma pessoa desprezada por todos. E aí o que aconteceu? Ele estava andando ali pelas ruas de Los Angeles, encontrou um amigo e falou assim, eu posso orar na tua casa hoje? O amigo falou, não, você pode. E aí eles combinaram e começaram a orar. O William começou a orar, ele começou a falar da palavra, leu lá em Atos, que o Espírito Santo ia descer. 3 minutos ele falou, de repente o dono da casa começou a gritar, começou a sapatear, começou a falar em outras línguas diferentes, e o pastor William não entendeu nada, porque até aquele momento não tinha descido o Espírito Santo há muito tempo nas pessoas, não tinha um avivamento. E ele falou, calma irmão, vem cá, vamos orar de novo. Aí acalmava, e quando ele começava a orar, aquele fervor começava de novo. Aí a família começou a assustar, e aí começou a vir gente, e quando eles entravam ali, eles eram totalmente quebrantados, eles começavam a chorar. Eles olhavam para qualquer coisa e falavam, Bíblia, perdoa pelos meus pecados. Eles começaram a confessar o pecado deles. E aí foram vindo aquele barulho, você sabe que 10 horas, os vizinhos querem dormir, todo mundo quer dormir. Eles começaram a reclamar, eu quero dormir. A hora que eles entravam naquele quarto, eles começaram a chorar também. Começavam a ser quebrantados naquele momento. E aí foi invadindo. Irmãos, toda pessoa que chegava naquele local, ele era impactado pelo Espírito Santo, ele ficava horas e horas orando. Tinha outra pessoa lá, que eu não me recordo o nome, mas era filha de escravo também. Ela começou a tocar piano, música clássica para Deus. Imagina, um escravo tocar piano, isso é impossível de conceber na situação. E foi indo. Aí eles não tinham lugar mais, porque era muita gente. E eles foram para um galpão abandonado, sujo, podre, tudo ali, porque era um lugar onde ficavam os animais. E ali eles fizeram uma espécie de uma igreja. E as pessoas começaram a ir ali, sem parar, irmão. Quando eles viram, eles só saíram daquela casa porque o piso arrebentou, eles foram parar no 2º andar. Entenderam? Daí eles foram para esse galpão. O que aconteceu no galpão? As pessoas chegavam lá, eles começavam a chorar, não precisavam nem falar nada. Os jornalistas de Los Angeles, você pode procurar no Google depois, os jornalistas de Los Angeles ficaram sabendo a notícia e foram lá falar, nossa, que loucura essa daqui. No momento que eles entraram naquela rua, eles já começaram a sentir o Espírito Santo, começaram a chorar, começaram a se quebrantar, a confessar os pecados dele. E foi isso, irmão, 24 horas por dia, 7 dias na semana, durante 3 anos. E aí o jornal da época, que era o Los Angeles Times, ele deu uma notícia assim, esse bando de loucos. Meu irmão, se a gente tivesse esse título. Esse bando de loucos por Jesus. Você quer saber se a tua oração está funcionando, irmão? Você quer saber se a tua oração é cheia do Espírito Santo? Então comece a orar.
E aí depois de 3 anos que aconteceu isso, as pessoas apelidaram aquele lugar de o Avivamento da Rua Azusa. Depois veio um pastor de lá para o Brasil e aí juntou com uma missionária aqui e aí fundou a Assembleia de Deus. E hoje nós temos no mundo inteiro 600 milhões de pentecostais. Tudo por causa de um pastor que se abriu ao Espírito Santo e acreditou no poder da oração e aí se entregou e hoje esse movimento se alastrou pelo mundo inteiro. Quem sabe esse movimento não vai começar na nossa casa hoje? Quem sabe o Espírito Santo não vai entrar no nosso coração hoje, quebrantar, estraçalhar, fazer com que a gente confesse pecado, fazer com que a gente se arrependa mesmo. Foi um mover tão grande, irmão, naquela época, que pilhas e pilhas de cadeira de rodas ficavam ali empilhadas, porque as pessoas eram curadas, só entravam no lugar. Olha que coisa maravilhosa. Então, o Espírito Santo quer fazer isso com a gente também. Mas o que a gente acaba fazendo? Reclamar, acaba discutindo, acaba olhando mais para o problema que está acontecendo do que oferecer incenso para Deus, acaba reclamando porque a gente está dentro de casa, e aí acaba brigando, acaba discutindo e esquece de oferecer incenso a Deus. Essa palavra foi compartilhada diretamente do coração de Deus para você. E eu quero orar por você agora. Fecha teus olhos aí onde você estiver. Eu quero colocar nessa oração o seu Doclécio, que está acamado. Quero pedir pela vida dele, pela vida de cada um da rede, pela tua família, pelos teus filhos, pela nossa segurança. Eu sei, meu irmão, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Com vírus ou sem vírus, não importa. Você vai ver a glória de Deus se você crer. Eu quero estender as minhas mãos para você e orar junto com você agora. Deus Todo-Poderoso, obrigado por essa palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa rede. Obrigado por ter preservado a nossa família. Ó Pai, obrigado por abrir o armário e ter comida, Pai, onde tantos não têm. Obrigado, Deus, por poder estar respirando agora livremente, onde nesse momento muitos estão com aparelho, não sabem nem como fazer com a vida deles. Senhor, eu quero clamar pela nossa rede, quero clamar por cada família ali, por cada casamento, por cada filho. Espírito Santo, invada o nosso coração, Senhor, como o Senhor fez aquele dia em 1906, lá em Los Angeles. Era um bairro tão pobre, Senhor, tão simples, mas o Senhor fez o avivamento. Faz também em nossa vida hoje, Senhor. Faz esse avivamento na nossa rede. Eu quero clamar pela nossa cidade. Eu quero clamar pelos médicos, pelos enfermeiros, pelas pessoas que trabalham nos hospitais. Eu quero clamar, Senhor, por aquele que está na UTI agora sem esperança. Eu quero clamar que o Teu Espírito Santo invada o coração dele. Quero clamar pelos nossos governantes, pelo nosso Brasil, pelos cientistas, Senhor, para que haja cura e libertação para a Tua humanidade, Pai. Recebe o nosso incenso nesse momento, mas acima de tudo, Deus, recebe a nossa adoração, o nosso incenso de adoração, nosso incenso de louvor. E eu abençoo cada um, Senhor, da rede. Eu abençoo cada família, na autoridade do nome de Jesus. Porque praga nenhuma vai chegar na nossa tenda, Senhor. Comida nenhuma vai faltar. Mas o que eu mais quero, Deus, é que nunca falte a Tua presença em cada um de nós. Eu agradeço, Senhor, por tudo. E clamo a Sua presença em cada um de nós, no nome de Jesus. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua família, Deus abençoe você. Obrigado por compartilhar esse vídeo. Eu sei que foi muito assim, rápido, saudade de estarmos juntos novamente, mas em breve nós estaremos fisicamente juntos. Deus abençoe e que o Senhor Jesus te proteja e te conduza em todos os seus caminhos.